Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 16 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasileiros cada vez mais conectados. 9 em cada 10 residências do país têm acesso à internet. Jéssica Gonçalves. Na área rural, o crescimento foi ainda mais expressivo, passando de 58% para 74% dos domicílios com conexão. Pesquisa também revela que a maioria das pessoas acessa a rede pelo celular. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Aumentar a segurança no trânsito nas cidades e rodovias do país. Objetivos da Semana Nacional do Trânsito e Semana Nacional da Mobilidade. Márcia Fernandes. O tema da campanha da Semana Nacional do Trânsito é Juntos Salvamos Vidas. E vamos falar sobre o censo e a importância dos brasileiros receberem os recenseadores em uma entrevista com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Quantos somos, como e onde vivemos? Os pesquisadores do IBGE estão nas ruas, batendo de porta em porta para coletar essas informações. O que é o censo, para que ele serve e como ele pode impactar na vida dos brasileiros são os temas da nossa entrevista de hoje com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, vamos começar então explicando para a população qual é o principal objetivo do censo, para que ele serve? O principal mesmo que vem desde a antiguidade, o objetivo do censo, é contar as pessoas por sexo e idade, né? Eu sou professor de demografia e isso é a base de demografia, que é a ciência que estuda a população. Agora, depois disso, a gente mede alguns atributos da população, como escolaridade, as condições dos domicílios e trabalho, renda, uma série de outras características. Mas o principal objetivo do censo é o Brasil ter uma medida da sua população para vários objetivos que eu posso elaborar depois. Agora, presidente, quanto tempo dura a entrevista do recenseador e que tipo de informações ele coleta? Obrigado pela pergunta, é muito boa, porque a gente tem 2 questionários, né? O recenseador chega com a maquininha, que a gente chama de DMC, é um dispositivo móvel de coleta, e normalmente em cada 10 entrevistas, 9 serão do questionário básico, que é um questionário que dura 5 minutos. Não mais que isso. É rapidinho, não dá nem tempo para tomar o cafezinho quando estiver na casa. E um questionário desses 10, cerca de 10 a 11% dos questionários, é um questionário mais longo, onde a gente pergunta em mais detalhe condições de trabalho, condições de renda da família. Aí é uma amostra, né? Então por isso que é 1 em 10, e esse dura em torno de 15 a 16 minutos. Por exemplo, a pergunta do autismo, muita gente fala, teve a lei do autismo, e eu fui entrevistado no IBGE, ninguém perguntou, por causa disso, porque o censo ele tem 2 partes, ele tem o questionário básico, que tem que ser rapidinho, porque são 215 milhões de habitantes, ou 210, enfim, nós vamos ver quantos são, mas em torno de 80 milhões de domicílios, e a gente não pode gastar 16 minutos com todos. Então a pergunta do autismo está ali no questionário que dura 15 minutos. Mesmo assim, esse questionário de 15 minutos se torna ainda mais importante, né? Porque Muito é uma mais, amostragem. é super importante porque
O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, os nossos estatísticos definiram essa amostragem. Então, com esse questionário longo, a gente é capaz de traçar um perfil muito detalhado de todos os municípios brasileiros, os 5.570 municípios brasileiros. E, presidente, essas informações coletadas pelo IBGE, para onde é que elas vão? Elas ficam armazenadas em um banco de dados, são individualizadas? Alguém no futuro pode acessar para saber, por exemplo, informação sobre uma pessoa que mora em algum lugar? Como é que funciona depois o trabalho com esses dados? Uma boa e excelente pergunta, porque assim, o IBGE tem uma espécie de constituição, além da Constituição brasileira, que são os princípios fundamentais da estatística. Esses princípios são acordados pela ONU. A ONU tem uma divisão nas Nações Unidas, na ONU, para cuidar de estatísticas. E todos os países são obrigados a aderir aos princípios fundamentais. Isso é como se fosse a nossa Declaração de Direitos Humanos. E a cláusula pétrea desses princípios é o sigilo estatístico. O IBGE não entrega dado de ninguém sob hipótese alguma. O sigilo é garantido. Inclusive, quando as pessoas querem trabalhar, a gente tem uma espécie de sala segura, exatamente para ter certeza que ninguém vai pegar um dado individualizado para nenhuma razão, nem mesmo o próprio governo. Houve um caso, o Supremo votou favorável ao IBGE, se não me engano foi em São Paulo, porque um procurador quis processar o IBGE, queria saber os meninos que não frequentavam a escola. Por mais que a gente tenha simpatia com a causa, a gente não pode violar o princípio básico. Uma coisa é fiscalização, a outra é o uso estatístico dos dados. Nós não abrimos mão disso. Importante a gente falar isso, né, presidente? Da segurança que as pessoas podem ter sobre o uso dos dados dela, seja pelo governo ou por qualquer outra pessoa, né? Exatamente. Isso é a nossa cláusula, Pedro, como eu falei, a nossa joia. Porque se a gente trair a sociedade, o informante, nunca mais a gente vai conseguir fazer uma pesquisa. Então, nós somos extremamente rigorosos com relação a isso. Agora, presidente, outro receio é em relação às pessoas que batem a nossa porta para fazer a pesquisa, os recenseadores. Como é que é possível checar se aquela pessoa é mesmo contratada pelo IBGE? Olha, é outra pergunta importantíssima, porque depois podemos até falar, há uma certa resistência e a gente precisa, o censo, ele não é uma amostra, tanto que eu falei da amostra, que são 1 em 10, mas o censo, ele tem que medir todas as residências, tanto que ele é um censo populacional, mas sobretudo ele é um censo domiciliar, a gente tem que ir em todas as casas. Na medida que uma casa não abra a porta para o IBGE, não receba, estou aqui falando com todo mundo, pedindo, receba o IBGE. Ela está prejudicando a ela mesma enquanto beneficiária de políticas públicas, de decisões futuras, etc. Agora, a gente cuida para isso. Como que a gente cuida? Tem um colete, infelizmente hoje eu estou aqui todo escovinha, de terno, gostaria de ter vindo de colete. Tem um colete do IBGE, que tem o 0800, tem a homepage do IBGE. Mas o ponto mais importante é o crachá. Eu mesmo tenho meu crachá, já fiz uma demonstração e deu certo. Quer dizer, você vem no QR Code do crachá. Primeiro, o crachá pode confrontar com a carteira de identidade, com o RG, qualquer coisa. Mas, além disso, se a pessoa não estiver convencida, achar que isso tem cara de falsificado, vai com o iPhone, o telefone celular, vai no QR Code, que hoje todo mundo sabe o que é isso. Aí o que acontece? Esse QR Code entra no site do IBGE e você anota o CIAP, que o CIAP é o registro de todo servidor público, o recenseador é um servidor público temporário, então bate o CIAP do recenseador, vai aparecer a carinha do recenseador e todos os dados. Então não tem jeito de ter fraude se a gente tiver desconfiado. O IBGE testou isso, eu mesmo já testei, e como disse, nós somos recenseadores, somos heróis, aí, posso falar mais deles mais para frente, mas eles são servidores públicos temporários como eu sou presidente, sou temporário porque eu não sou funcionário da casa, sou um professor universitário,
servidor público a vida inteira da UFMG, aposentado. O senhor mencionou aí a resistência, né, que algumas pessoas têm. O senhor, de repente, pode contar para a gente um pouco quais são os relatos que as pessoas, que os recenseadores têm feito sobre essa resistência, mas eu queria que o senhor falasse também se as pessoas podem se recusar a responder o censo, se existe algum tipo de ônus para quem se recusa, como é que funciona isso? Perfeito. Primeiro, falando da resistência. Há uma resistência, às vezes pela desinformação. É muito bom estar aqui, porque a gente tem um alcance nacional. Estamos pedindo reforço de publicidade, porque a desinformação, eu acho que é a principal razão para a resistência. Particularmente agora, que é um período eleitoral, muita gente confunde, às vezes sem ouvir, o recenseador com entrevistadores de pesquisa eleitoral. Nós não temos nada a ver com pesquisa eleitoral. O crachá, o colete e o crachá do IBGE são nacionais e nós somos apartidários. Não, o censo não é do governo nem do IBGE, o censo é da população brasileira. Então, eu gostaria que você, ouvinte, audiência, entenda, o censo é de vocês. Quer dizer, recusar essa resistência por desinformação com relação a isso é triste, é lamentável. Mas temos mecanismos, há um dispositivo legal, todo cidadão brasileiro é obrigado a responder ao IBGE. O IBGE é muito delicado, não é à toa que nós somos queridinhos. A gente não dá essa carteirada de cara. A gente bate na porta uma vez, bate duas, bate três. Nós respeitamos a cidadania brasileira. A gente pede essa reciprocidade. Mas no frigir dos ossos, se tiver que chamar a polícia, nós chamamos. Há um caso que eu acho que é muito pequeno, mas vou até endereçar e mencionar essas pessoas, que é um caso de preconceito. A gente tem recebido preconceitos raciais, por sexo, políticos. E é um caso pequeno, esse sim, é importante dizer, como o entrevistador é um servidor público temporário, qualquer agressão dessa é um crime federal, é a Polícia Federal que vai apurar. Mas é uma não minoria, compra e briga com a Polícia Federal, é o que eu aconselho. Pense bem, mas né? Nós somos da paz, a gente não quer chegar a esse ponto. E esses casos são minoria, né? São minoria. Agora, o senhor pode dar para a gente exemplos de políticas públicas que são desenvolvidas a partir dos dados levantados pelo censo? Sim, nós temos várias políticas públicas, porque o censo, ao medir todo mundo por idade, sexo, por exemplo, né, e isso é bom, aqui eu estou na minha praia, eu sou demógrafo, né, então a população em idade escolar, quantas matrículas, mesmo a creche na primeira infância, o censo vai te dar esses números com uma precisão muito grande para os municípios. Política de aposentadoria, tratamento do idoso, também é muito importante. A gente treina os recenseadores, por exemplo, porque para a política do idoso, hoje o Brasil é um país que está envelhecendo, então você tem o jovem idoso, o médio idoso e o super idoso, que é o centenário, que é gente que tem mais de 100 anos. As políticas vão ser cada vez mais refinadas e precisa do IBGE, inclusive com uma pesquisa de qualidade, para medir isso. Mas tem também renda, trabalho, enfim, uma infinidade de políticas públicas, que o IBGE é o censo do IBGE é a única estatística domiciliar de nível municipal. Nenhuma outra estatística, mesmo as do IBGE, possui um nível municipal. Então, o cidadão brasileiro que vive no município, se quer defender a política desse município, seja essa política estadual, municipal ou federal, deveria colaborar com a gente, porque nós estamos dando um instrumento para isso. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse, então, esse convite às pessoas para que elas respondam não só ao censo, mas às outras pesquisas que o IBGE tem em curso também, falasse direto com a população para isso. Pois é, população, senhora dona de casa, senhor, filhos, jovens, mesmo as crianças que são aliadas da agenda do IBGE, recebam primeiro o recenseador, né, e o censo.
que é o carro-chefe do IBGE, ele ocorre só a cada 10 anos, nós não vamos importunar tanto assim, é só uma vez a cada 10 anos, dessa vez foi 12 anos, por causa da pandemia, de problemas orçamentários, mas a sociedade paga um custo muito grande por esse atraso. Receba o IBGE, o recenseador está bem treinado, isso é para o bem de você, do seu vizinho, do seu parente, nós somos do bem e nós somos do povo brasileiro, né? O IBGE é um órgão de Estado, inegável isso, mas o censo é uma conquista da população. Pensem que vocês estão trabalhando um instrumento para vocês mesmos. E agora, o IBGE, além disso, como foi dito, a gente calcula índice de preço, vai nas mercearias. No caso, o índice de preço não é domiciliar, mas tem uma pesquisa super importante, que é mensal, que é a PNAD contínua, e às vezes fazemos outras pesquisas específicas, que é uma pesquisa de saúde, pesquisa de orçamento familiar, por exemplo, que é onde a gente pode saber a alimentação da população. E essas pesquisas são amostrais, elas não pegam todo mundo. Mas são IBGE, elas têm o carimbo do IBGE, então receba o IBGE, porque muitas vezes a pessoa fala, não, IBGE é censo. Não, IBGE é censo, mas é mais do que censo. É uma série de pesquisas que contribuem para o bem-estar da população brasileira. Tá joia, nós conversamos com o presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Eduardo Rios Neto. Presidente, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. E eu que agradeço a oportunidade, um abraço caloroso aí a todas as brasileiras e brasileiros. Mais brasileiros com acesso à internet. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revelou que 90% dos domicílios brasileiros tiveram acesso à internet em 2021. Um aumento de 6 pontos percentuais em relação a 2019. Os dados revelam ainda que a maioria das pessoas acessa a rede pelo celular. Aplicativos, sites, redes sociais. Hoje em dia é difícil imaginar a vida sem internet. O professor aposentado Márcio Ferreira, que mora em Brasília, usa bastante no dia a dia. Para mensagens, né? Pesquisas, manter contato com a família distante, né? E o acesso à internet aumentou no país, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2021, cerca de 84% dos brasileiros com 10 anos ou mais utilizaram a internet. Em 2019, esse percentual era de 79%. Segundo a pesquisa, 90% dos domicílios brasileiros tiveram acesso à internet no ano passado, um aumento de 6 pontos percentuais em relação a 2019. Na área rural, o crescimento foi ainda mais expressivo, passando de 58% para 74% dos domicílios com conexão. A economista e analista da pesquisa, Flávia Vinhais, lembra que esse resultado foi, em parte, influenciado pelas mudanças ocorridas na pandemia. Claro que a gente já observa um aumento do acesso à internet, se a gente for pegar a série histórica, mas talvez isso tenha se acelerado por conta da pandemia, já que não havia uma outra forma de estudar, de trabalhar que não fosse através da internet. O telefone celular foi o meio mais utilizado para se conectar e estava presente em mais de 99% dos domicílios com conexão. Em seguida vem a televisão, que pela primeira vez superou o uso do computador para o acesso à internet. Já os telefones fixos estão cada vez mais raros. No ano passado, pouco mais de 15% dos domicílios possuíam um aparelho. Ainda segundo a pesquisa, em 2021, 57% das pessoas com mais de 60 anos tiveram acesso à internet. Reportagem Jéssica Gonçalves. O Ministério da Educação divulgou os primeiros resultados do SAEB, o Sistema de Avaliação do Ensino Básico. O levantamento, feito durante a pandemia, traz dados de como foi a aprendizagem dos estudantes em 2021. Os resultados são usados para definir políticas públicas em educação nos estados e municípios.
O SAEB foi aplicado durante a pandemia, num cenário em que 92% das escolas de educação básica adotaram o ensino remoto ou híbrido. Os estudantes dos ensinos fundamental e médio foram avaliados em língua portuguesa e matemática, e em todos os anos do ensino básico houve queda no aprendizado dessas disciplinas. Para a coordenadora substituta do SAEB, Clara Alarcão, o ponto de maior atenção da pesquisa foi a alfabetização. A língua portuguesa, no segundo ano do ensino fundamental, foi onde a gente observou uma diferença maior, né, em relação à edição anterior. E, nesse sentido, a comparabilidade ela é um recurso muito rico, porque permite a gente entender o que aconteceu nesse período de pandemia e permite a gente planejar a melhor intervenção. O ministro da Educação, Vitor Godoy, destacou que os dados do SAEB devem ser utilizados como subsídio para as políticas educacionais. A Política Nacional de Alfabetização e a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens da Educação Básica tem auxiliado milhares de municípios e milhões de estudantes na recomposição das competências e habilidades exigidas para cada estudante. O Ministério da Educação divulgou também o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O indicador relaciona as taxas de aprovação obtidas no censo escolar com as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática dos estudantes do SAEB. As taxas de aprovação da rede pública cresceram, mas esse crescimento pode ter sido associado às medidas que foram adotadas pelas escolas durante o período atípico da pandemia e do ensino remoto. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, explicou quais as principais recomendações para esse período. Indicamos e recomendamos duas coisas que afetam a organização dos sistemas de ensino. Um contínuo curricular. 2, a promoção dos alunos devido à pandemia para evitar que os alunos fossem mais prejudicados. O levantamento foi feito com cerca de 72 mil escolas e aproximadamente 5.300.000 estudantes. As informações sobre as pesquisas podem ser obtidas na internet em gov.br/INEP. Reportagem Luciana Vasconcelos. Motoristas, pedestres, motociclistas, usuários de transporte público. O trânsito afeta a vida de todos nós. E para melhorar as condições de segurança e mobilidade das ruas, avenidas e rodovias do país, os Ministérios da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional atuam em parceria. Foram lançadas hoje duas campanhas, a Semana Nacional do Trânsito e a Semana Nacional da Mobilidade. Na profissão, Jean Oliveira é cozinheiro, mas no trânsito ele é motociclista e tem a lista de cuidados na ponta da língua para transitar com segurança. Tem que fazer hoje em dia uma direção defensiva, né? Você tem que pilotar por você e pelos outros, né? E quem está nas ruas dirigindo sempre se depara com outros motoristas desrespeitando alguma regra, como a dona Maria Geralda. O que você mais vê é o pessoal com celular e fechando todo mundo. Para que mais pessoas reconheçam a importância da segurança no tráfego, o Ministério da Infraestrutura deu início à Semana Nacional do Trânsito, que neste ano ocorre de forma paralela à Semana Nacional da Mobilidade, do Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, defendeu uma agenda de parcerias com o setor privado para obras de mobilidade urbana, melhorando o trânsito nas cidades. Mobilidade urbana muda a dinâmica da cidade, muda a dinâmica econômica, muda relações familiares, melhora a vida das pessoas. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destacou os investimentos em tecnologia. Temos a carteira de motorista digital, tem a educação no trânsito também pelo aplicativo da CDT. São quase metade desses 76 milhões de brasileiros que já possuem, então, a carteira de motorista digital. Nesta edição, o tema da campanha da Semana Nacional do Trânsito é Juntos Salvamos Vidas. José Elitério, que trabalha há 4 anos como taxista em Brasília, sabe bem o que é isso. Então, todo mundo se respeitando. É isso que tem que ser, o trânsito é isso. Durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito e Semana Nacional da Mobilidade, os Ministérios da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional prorrogaram um acordo de cooperação técnica para promover uma série de ações para mobilidade e segurança no trânsito, entre elas a elaboração de cartilhas digitais de capacitação para gestores públicos. Reportagem Márcia Fernandes.
770 museus do país vão estar com programação especial a partir de segunda-feira. É a Primavera dos Museus, que tem o objetivo de aproximar os brasileiros desses espaços que mantêm vivas nossas riquezas, história e cultura. É o que destaca o presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastrobuono. O objetivo é fomentar a visitação, divulgar os nossos museus, não só os museus IBRAM, mas todo o campo museal, e também estimular o museu participando da vida da sociedade. Tem visitas guiadas, debates, shows teatrais, música, performance, tem de tudo. Para ver qual a programação na sua cidade e se preparar, acesse o guia completo que está na internet em gov.br/museus. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.